Hello, pessoal! Hoje a live é no carro. Love Live Neuroscience super especial da semana de awareness sobre o cérebro. Brain Awareness Week. E por que existe essa semana? Isso são coisas que eu vou contar. Gente, olha que chique que ficou o visual da live. Minha camisa pendurada ali atrás. Ficou tipo ridículo. Peraí que eu vou tirar, que tá muito ridículo. Quem não chegou ainda não vai ver. Muito bom. Perfeito. Cadê todo mundo? Eu resolvo fazer uma live no carro. Vai ser a live mais tremida da história das Love Lives Neurosciences. Porque eu não consegui chegar em casa por causa do trânsito. Então vai ter que ser no carro mesmo. Nós vamos conversar. Eu não estou dirigindo, veja, sem as mãos. Como você sabe, a câmera é invertida. Lógico que eu não estou dirigindo, Pri. Você acha que eu sou doida de fazer uma live dirigindo? Eu só preciso arrumar um jeito de apoiar minha mão para não cansar meu braço. Pronto, olha como ficou, tipo... Que visual! Sensacional. Vamos lá. Dodge, você já viu, mas você não vai contar pra ninguém, tá bom? O tema queria ter feito ontem não teve jeito, porque o Facebook resolveu boicotar todos os processos de comunicação. Aí eu fiquei pensando, gente, imagina se despenca essa coisa toda. Se do nada os servidores do Facebook, do Instagram, do WhatsApp saem todos do ar. Nossa, vai ficar tremido, vai ficar lindo. Saem todos do ar e a gente vai ficar como? Será que a gente vai conseguir voltar a viver sem rede social? Ah, que coisa maravilhosa. Bom, a outra, Andréia. Gente, desconsiderem a camisa pendurada. Isso significa o quê? Que eu sempre tenho uma roupa para poder entrar em cena. Olha só. Coisas importantes. Publiquei um vídeo de uma entrevista que eu dei ontem de 40 minutos, que vale a pena você olhar, tá aí o link tá aí na fanpage, tá? Que também tem a ver com a Semana do Cérebro. Então, se vocês quiserem aproveitar mais sobre essa Semana do Cérebro, os conteúdos que a gente acabou postando, aproveitem essa entrevista que eu dei na RIT TV, que chama um programa chamado Análise Direta, mas o link tá na minha fanpage, tá bom? Né, Vera? Tô lá na TV Hit, você já viu o link? Ótimo. Bom, o que é essa semana, por que ela existe? E isso tem tudo a ver, inclusive, com o meu propósito de vida, né? E essa semana é uma semana muito importante. Há uns 2 anos atrás a gente chegou a fazer um evento nessa semana. Depois eu acabei não conseguindo me organizar para soltar o evento que eu gostaria, fui desmotivando. Esse ano, a semana ficou muito perto do carnaval, foi difícil de novo. Mas eu vou prometer para vocês uma coisa, certo? O ano que vem nós vamos participar de forma estrondosa da Semana do Cérebro, tá? Fica aqui meu compromisso com vocês em relação a isso. E o que é essa semana? Era uma iniciativa mundial capitaneada pela Dana Foundation. O entendimento é que os conhecimentos sobre o cérebro são de extrema necessidade para a sociedade como um todo, que é um entendimento que inclusive está na lógica da própria Inédita Cursos. Inédita Cursos no dia 24 de março faz 10 anos. E ela vai fazer aniversário e vai virar história. Ela faz aniversário e vira história. Por quê? Porque na sequência do dia 24 de março, a gente só vai deixar ela completar 10 anos. No dia 25 de março, a gente começa a operar o Instituto Conectomos em lugar da Inédita Cursos. Já está tudo pronto, o site está pronto, já tem imagem, já tem o vídeo de lançamento que sai no dia 25. Então, nós vamos ficar justamente com nessa mudança, nessa transição. E a Inédita Cursos foi montada há 10 anos atrás com o intuito de levar a neurociência para a população em geral. No começo, só o pessoal da área da saúde que buscava.
Mesmo em 2009, depois que a gente já tinha tido vários movimentos que a gente chama de neuroépoca, né? Neuroera, porque aí tudo virou neuro, né? Neuromarketing, neuroeducação, neuroaprendizagem. A maior parte das pessoas continuava achando que neurociência era um tema muito complexo e que ia ser muito difícil de conseguir absorver, de que ia ser muito difícil poder efetivamente compreender o que tudo aquilo significava. E a maior parte das pessoas que fazia divulgação de neurociência, entre elas boas pioneiras, né, como foi o caso da professora Suzana Herculano Ozel, o próprio Roberto Lente, Siddhartha Ribeiro, vários nomes. Eu vou acabar pecando por não me lembrar de todos eles. Agora a gente tem também muito forte Stephen Hawking, que também já foi no Bial, já fez uma opção de coisas, mas mesmo esses nomes mais antigos desses pioneiros que já divulgavam neurociência em 2003, 2004, 2005, todo mundo achava que era um tema que estava ligado muito à área da saúde, que quando você falava em neuro, na verdade você estava falando de medicina, você estava falando de neurologia e tudo mais. Então foi muito difícil, demorou muito tempo para todo mundo efetivamente entender o que significava o conhecimento neurocientífico, né? Que não tinha nada a ver com a neurologia, que não tinha nada a ver com a doença e nada disso. Então, essa expansão da neurociência, quando a gente começou com a Inédita e tudo mais, ela acabava atingindo apenas o pessoal que tinha mais mesmo conhecimento da área da saúde. Mas logo passado alguns poucos anos, 2010, 2011, nós já tínhamos vários alunos da Inédita Cursos que eram alunos de outras áreas, que vinham buscar conhecimento para sua aplicação profissional. E mais para frente um pouquinho, 2014, 2015, começaram a aparecer algumas pessoas que vinham fazer o curso de neurociência para uso pessoal. Pessoas que já começaram a compreender a importância do conhecimento neurocientífico para o seu desenvolvimento pessoal. O curso Neurociência para Todos, que é o nosso primeiro curso online, ele foi lançado em 2014. E o escopo dele era esse: neurociência para todo mundo, neurociência para engenheiro, neurociência para uma pessoa, um artista, uma pessoa comum, né? Que simplesmente queria entender por que o cérebro funcionava daquela forma, por que as suas emoções funcionavam daquela forma. E muitas pessoas que já tinham procurado, por exemplo, na PNL, na hipnose, ou em vários processos de autoajuda ligados à inteligência emocional, os famosos as imersões, a pessoa, vou passar num túnel que vai aumentar a luz para nós. Mas pode ser que caia a internet, segura aí, se todo mundo se segura. Quando a gente fazia, por exemplo, as imersões de inteligência emocional, eu não vou me lembrar do nome agora, mas eram programas que, tipo, as pessoas lá para viver catarses e tudo mais, as pessoas começaram a perceber que faltava estofo científico nessas práticas. Faltava alguém dizer por que aquilo era daquele jeito. A prática, ok, tinha lá a sua efetividade, às vezes não tinha tanto, às vezes o tiro saía pela culatra, mas as pessoas começaram a se perguntar por que isso funciona dessa forma, por que isso tem esse sentido, né? E aí começou a ter essa busca pela neurociência, e a Semana do Cérebro, ela está muito ligada a isso, muito ligada à compreensão de que a nossa saúde mental, a nossa saúde física, a nossa saúde das nossas relações, a saúde da comunicação, a qualidade das relações humanas pode ser fortemente, desculpa o Trimilique, eu sei que é um horror assistir vídeo assim, mas é o que temos para o momento, eu estou tentando ser o mais estável possível. Que esses processos, eles efetivamente precisam de mais estofos, mais conhecimento. E a Dana Foundation começou a alavancar isso. Se bem que a proposta original da Dana Foundation era uma Semana do Cérebro, mais para alertar as pessoas sobre a saúde do cérebro mesmo. Só que aos poucos os eventos foram ganhando uma conotação de falar mais sobre o funcionamento do cérebro em si. Eu me lembro de um evento que foi feito, eu acho que foi há 2 anos,
que envolveu a professora Denise de Michele, da Unifesp, e que ela montou stand no Parque Vila Lobos. Ela já tinha feito no ano anterior no Parque Ibirapuera, aí ela fez no Parque Vila Lobos e recebeu na Semana do Cérebro as pessoas ali para discutir como é que o olho funciona, como é que a percepção funciona e por aí vai, né? Então, há essa necessidade, esse interesse de que as pessoas conheçam sobre o cérebro, e para isso que serve a Semana do Cérebro, tá? Eu queria elencar com vocês pelo menos 4 razões para que você se interesse, para que você divulgue, para que você fale sobre neurociência. Eu escolhi 4, mas eu poderia passar muito tempo falando sobre isso, porque cada hora que eu paro para pensar sobre isso, eu vejo um aspecto diferente, tá? O primeiro deles que eu acho que é muito importante, fala a respeito do seu comportamento. Fala a respeito de você compreender quais são as dimensões do seu comportamento. Em que dimensões o seu comportamento opera? Então, as coisas que você monitora conscientemente, que você faz de forma deliberada, a partir de uma intenção consciente, né? E que você cuida dessa intenção. Então, vou dar um exemplo. Eu quero usar a tesoura para cortar um papel, né? Um objeto aqui num papel, uma figura aqui no papel que eu preciso cortar. Então eu pego a tesoura, paro, me concentro, aumento a atenção, vou olhando a linha, vou seguindo ali com o fio da tesoura aquela linha. E cada movimento que eu vou fazer, eu preciso estar guiando aquele comportamento de forma intencional, cuidando. Por quê? Porque se eu deixar cair no automático, muito provavelmente eu vou acabar fazendo aquele recorte horrível. Mas digamos que você é um profissional de recortar coisas. Obviamente que você, ao longo da vida, foi desenvolvendo a competência de cortar. E você pode até se dar uma distrair para cortar. E vai ficar tão bom quanto. O que foi que aconteceu? Você transformou esse comportamento consciente, deliberado, que você precisava ficar ali atento o tempo inteiro para sair com qualidade. Você começou a colocá-lo no campo dos comportamentos que continuam sendo voluntários, mas que são operados, que são desenvolvidos no modo automático. Agora vocês vão ver que existem ruas em São Paulo que efetivamente não são compatíveis com o trânsito de carros e automóveis. Essas ruas que nós vamos passar são chamadas ruas ridículas, de tanto buraco que elas têm. Inclusive são ruas que ficam muito próximas da casa de uma amiga minha chamada Dodge, que está aqui na live, tenho certeza. Então, Dodge, estou passando na esquina da sua casa, nessa rua ridícula, que só não tem mais buraco porque não tem espaço para ter buracos. Então segura a peteca aí, porque depois dessa rua ridícula vai ter outra rua ridícula e vai ter uma terceira rua muito mais ridícula que todas. Mas daqui a pouco a gente chega inclusive na minha casa e aí eu termino essa live na garagem. Muito bem, vamos lá. Então, como eu ia dizendo, a gente transfere um comportamento que é um comportamento consciente, que eu preciso deliberadamente prestar atenção nele, para um comportamento automático. E quando eu automatizo esse comportamento, obviamente que eu fiz isso porque eu escolhi, porque eu deliberei que ele já estava suficientemente bom. Então, por uma questão de análise, eu começo a perceber que a quantidade de erros que eu estou cometendo está diminuindo e eu começo a poder não precisar mais tanto prestar atenção, e aí eu posso ir diminuindo a minha capacidade atencional e automatizar esse comportamento. Agora, digamos que o seu critério de qualidade para o uso da tesoura não seja muito bom, certo? Então você seja, por exemplo, igual o critério que as pessoas passaram com esse asfalto aqui, tinham. Então eles passaram esse asfalto cheio de buraco aqui, certo? Tá ótimo. Então vamos dizer que seja esse o corte que você faz ali com a tesoura. O que você fala, tá ótimo. E aí alguém olha pra você e fala, nossa, isso aqui tá com péssima qualidade, você precisa melhorar o seu recorte. Como é que você será capaz de melhorar aquele recorte? Você vai precisar, de novo, voltar a um processo de recortar prestando atenção. Será que isso é possível? É possível. Para uma coisa simples como recortar, é possível. Agora vamos transferir essa ideia para uma ideia, por exemplo, de como você se comunica com as pessoas.
Como é que você faz o seu processo de comunicação com as pessoas? Você, pequenininho, começa a interagir. Você precisa prestar muita atenção em como a palavra que você vai usar. Você está deliberadamente muito atento a tudo que está acontecendo. Aos poucos você vai automatizando, porque você vai achando que está ok daquele jeito. Se as pessoas entendem, você vai aceitando. Então você veja, a criança, ela fala algumas palavrinhas erradas, as pessoas entendem e ela mantém o erro, né? Agora, à medida que você vai corrigindo a criança, vai falando da forma certa, ela vai tentando cada vez mais se aproximar daquela palavra da forma correta. Mas as suas expressões faciais, as suas mímicas, tudo isso está envolvido. Se você achar que a sua comunicação está boa, está ok, você vai automatizar ela daquele jeito. E pode ser que ela não esteja tão boa assim. Imagina se eu disser para você assim, olha, você está se comunicando de uma forma meio rude, está sendo meio áspero, você não está criando ali uma escutativa, você não está sendo muito bom na sua comunicação. Vai ser super difícil você retomar aquele momento em que você ficava prestando atenção em cada uma das coisas que você falava, porque você acha que você já aprendeu a se comunicar. Então, esse é um dos aspectos mais interessantes que eu diria do aprendizado sobre o sistema nervoso, que é justamente a gente compreender como é difícil a gente retomar aspectos da automatização, porque efetivamente esses aspectos, ao serem automatizados, foi dado um carimbo de ok para aquilo. Em algum momento você foi reforçando e validando aquele comportamento da forma como você fazia. Então, retomar, se você precisa, antes de mais nada, ter um bom detector de erro. Você efetivamente perceber e revelar o quanto que você está errando, o quanto que aquele comportamento não está adequado. E é para isso que principalmente servem os feedbacks. Só que o que acontece? As pessoas dão feedback, quer dizer, uma pessoa dá feedback para outra, muitas vezes de um modo que faz com que o outro se feche. Então, qual é o grande trunfo do feedback? Ele ser algo de emocionalidade absolutamente positiva. Então, só pessoas que têm vínculos entre si podem dar feedback umas para as outras, por exemplo. Então, se você quer um líder e você precisa dar feedback para as pessoas, você precisa criar vínculo com elas. Primeiro aspecto do porquê que você precisa conhecer neurociência. Então é óbvio que tem mais coisa embaixo disso. Eu fui bastante superficial na minha análise, certo? Vocês imaginam quanto que não teria de explicação, de justificativa aí para entender como é que o sistema avalia os erros, avalia o funcionamento. Tem muito cerebelo nessa história. O cerebelo é um capítulo à parte, que a gente ainda vai ter que falar muito sobre ele. Eu tô morrendo de vontade de fazer outra live sobre o cerebelo. Ontem me pediram uma live sobre jogos, videogames e tal. Eu vou fazer essa, depois, quem sabe, eu faça uma sobre o cerebelo. E óbvio que eu tenho minhas visitas. Semana que vem a gente tem visita pra live, que depois eu vou confirmar e aviso vocês. Bom, segundo aspecto do porquê que a gente precisa conhecer o cérebro. Porque conhecendo o funcionamento cerebral, a gente aprende melhor. Como assim, Carla? Porque a gente aprende, através da neurociência, como é que os processos de aprendizagem ocorrem. Como é que a gente aprende coisas novas? Como é que é constituída uma memória? Quais são os elementos necessários para que uma conexão seja feita, seja fortalecida, seja mantida e seja evocada? Então, uma das coisas mais importantes do século XXI, dada a quantidade de informações, dada a variedade, dada a complexidade com que o mundo se estabeleceu, é justamente a gente ser capaz de ter um processo de aprendizagem com maior valor, né? Eu não digo mais rápido, porque as pessoas querem aprender rápido. Eu quero que você aprenda cada vez com mais valor, que você aprenda cada vez com mais profundidade, que você se sinta competente sobre as coisas, que você fale, que você opere, que você atue sobre elas com um nível de competência alto. E é isso que importa, efetivamente, no dia a dia das pessoas. Então, o segundo ponto é você aprender mecanismos de aprendizagem e aprender a fomentar esses mecanismos de aprendizagem. Seja para você mesmo aprender, seja para você ensinar os outros, né? Seja para você atuar como professor, seja para você monitorar o seu processo de aprendizagem, tá? O terceiro ponto que eu acho muito importante da gente saber sobre neurociência é reconhecer que nós temos mecanismos diferentes e que foram sendo montados durante o processo evolutivo de uma forma meio hierárquica. Como assim, Carla?
Se você entender que existem, isto é um conhecimento muito legal, né? Porque ele fala justamente dessa habilidade do sistema nervoso de se estruturar na forma de circuitos hierarquicamente, com uma hierarquia estabelecida entre eles. Isso, a gente só conseguiu vislumbrar isso nos anos 50, 60, 70 do século passado. Então é uma informação que a gente ainda está brincando com ela, né? Brincando de pensar sobre ela. Mas é muito interessante a gente pensar que existem esses sistemas e que tem hora em que um vai ser mais prioritário em relação ao outro. Então, existem circuitos que são circuitos de emocionalidade, e que esses circuitos de emocionalidade, eles estão hierarquicamente inferiores aos circuitos do córtex, do neocórtex, das áreas mais elaboradas do córtex. E aí você diria, então, obviamente, sempre as áreas mais elaboradas do córtex vão suprimir a função emocional. E não é verdade. Porque apesar de uma ser hierárquica em relação à outra, isso não significa que uma não funcione à revelia da outra. É como se você tivesse realmente uma engrenagem, como se fosse uma empresa, uma corporação, e você sabe que vão acontecer coisas nas esferas inferiores que as esferas superiores não vão nem ficar sabendo o que aconteceu. Por quê? Porque nem precisam ficar sabendo. Não é da alçada, não precisa chegar na diretoria, né, um determinado problema. Então, isso acontece no cérebro também. Tem muitas funções e muitos processos que ocorrem em níveis hierárquicos inferiores. E o curioso é que a consciência não tem nem capacidade de poder interagir com isso, né? Então, conhecer essa questão hierárquica é uma questão muito importante. E, por fim, eu gostaria como quarto ponto de por que eu preciso me aprofundar no conhecimento da neurociência, por que saber neurociência é importante para todo mundo, eu diria que a gente também precisa ser capaz de identificar as nuances das nossas relações sociais. Como é que nós edificamos o nosso cérebro social? Basicamente, é o lugar onde a neurociência encosta tanto na antropologia quanto na sociologia, que é compreender as questões mais subjetivas do ser humano, compreender por que ele cria vínculo, por que ele precisa de pertencimento, por que o engajamento está diretamente associado com os aspectos sociais do indivíduo, qual é a necessidade de você deliberadamente desenvolver a socialização, né, num indivíduo e tudo mais. Então, para mim, esses são os 4 pontos que fazem com que qualquer pessoa deveria saber neurociência. Tá? E é por isso que esse é meu propósito de vida. Levar a neurociência a todos os lugares onde ela possa ser útil para transformar a sociedade. A gente hoje tem essas iniciativas. O Instituto Conectomos, que vai dar lugar, né, que vai entrar no lugar da Inédita Cursos a partir do dia 25 de março de 2019, ele é um instituto que vem para fazer conexões da neurociência com o resto das coisas. Nós vamos ter cursos incríveis falando sobre essas interfaces de neurociência com profissionais ultra gabaritados. Eu vou fazer esse exercício com esses profissionais, gente que atua em gestão de pessoas há muito tempo e que nós vamos enfiar a neurociência nisso até não poder mais. Gente que atua com marketing, com formação de vendas, o pessoal mesmo do coaching. Tudo isso vai acontecer nesse palco que o Instituto Conectomos tem. Além do Instituto Conectomos, a gente tem a editora Conectomos, que vai editar, né, vai cuidar de toda a bibliografia que vai dar suporte a esse processo transformacional de conexões, de levar a neurociência a todos esses campos. E a gente tem a Educação Inédita, que é a nossa consultoria educacional, que atua nas escolas em formação de professores, desenvolvimento de materiais, formação de programas específicos para desenvolvimento de funções executivas, programas para o desenvolvimento das habilidades e competências socioemocionais. A gente chama de habilidade socioemocional, que leva a competência socioemocional, né? Que não são competências socioemocional. Competência socioemocional é uma coisa só.
Então a Educação Inédita faz isso. A Illumine Consultoria de Desenvolvimento Humano e Organizacional é uma consultoria ligada a levar neurociência para dentro das organizações e para também atender pessoas, né? Então, se hoje você gostaria de participar de um programa de desenvolvimento pessoal, você pode pessoalmente procurar a Illumine e se engajar num programa como esse através de um assessment de personalidade, de sessões de coaching, de tarefas específicas para o desenvolvimento dos seus gaps, vamos dizer assim, fortalecimento das suas características, dos seus potenciais. Então a gente faz esse trabalho hoje lá. E a DMS, que é Design Myself, que é a nossa iniciativa de levar a neurociência para o lugar onde menos neurociência chega, né? Que é nas pessoas leigas e que ainda não sabem que a neurociência está falando sobre elas. Então, através de camiseta, canecas, e a gente vai alavancar também na DMS um portfólio de jogos que a gente imagina que vão chegar, inclusive, a serem jogos virtuais, né, digitais, para que o trabalho de desenvolvimento cerebral também ocorra de forma lúdica, de forma para entrar na casa das pessoas, né? Através de almofada, caneca, camiseta, etc. Caderno, né? A gente quer que a neurociência efetivamente ocupe o espaço que ela precisa ocupar para que a sociedade consiga dar mais um salto qualitativo no seu desenvolvimento, tá bom? Então é por isso que existe a Semana do Cérebro, por isso que existem várias iniciativas no mundo todo falando sobre isso, e é por isso que a gente existe, é por isso que a iniciativa do Grupo Inédita, com as suas diferentes empresas, hoje nós já temos 18 pessoas que trabalham com a gente nessas iniciativas. A gente quer crescer ainda mais, a gente quer no final de 2019 a gente tenha se fortalecido muito mais do que isso para poder atingir o nosso propósito, tá bom? E vocês que, poxa, estão sempre aqui na live, as lives de quarta, elas têm de 20 a 40, 50 pessoas, dependendo do tema do dia, dependendo das condições, né? Mas todas elas alcançam mais de 1000 visualizações, e esse é um público bastante cativo que a gente tem. Então, se você acredita no que a gente está fazendo, se acredita nas nossas iniciativas, invista em compartilhar os nossos conteúdos, tá bom? Invista em falar para as pessoas que você gosta, em falar para as pessoas com as quais você se importa, que tem gente levando neurociência para todo mundo, tá bom? Um grande beijo para todos vocês. Eu não consegui interagir com o chat, porque primeiro que tá tremendo, primeiro que não dá para ler nessa telinha pequenininha, mas eu vou depois ler todos os comentários que vocês fizeram. Quem sabe eu consiga, peraí, segura aí só um pouquinho, vou voltar o chat todo para ver se tem alguma coisa incrível que eu precisa responder, comentar. Peraí, tenham paciência, vai, que hoje foi tudo meio anômalo. Vamos lá. Então o pessoal me sacaneando que virou a camiseta. Depois, deixa eu ver. Vamos lá. A Vera falando da live no carro. Queremos aproveitar tudo, André. A Dodge colocou o link da entrevista. Muito obrigado, que você acabou de ver. Beleza. O Marcelo lá de Goiânia. Hoje eu vi que ele publicou a foto que ele tirou minha lá no dia do TED. Vocês já viram meu TED? Vocês não viram? Vocês precisam ver, porque precisa aumentar as visualizações lá no YouTube. Vocês não me sacaneiem, hein? Cheguei em casa já. A Andréia falou, 2016. O que foi 2016, Pri? O que eu falei de errado? Falei data errada, será? O Neurociência para Todos? Será que foi 2016? Acho que não. O pessoal rindo das ruas ridículas. Todo mundo concordando comigo. A Pri pedindo mestrado. A gente queria muito fazer o mestrado profissional. Vamos ver se sai. Agora também. Tem tanto projeto, tanta coisa que a gente quer fazer. O Diogo tá falando fazer uma edição sobre o esquecimento, pra gente entender o papel dele no cérebro. Eu acho bem legal. Gostei, hein, Diogo, da sugestão. Aí eu vou ter que falar bastante do Ivan Esquerdo, que é meu avô científico. Porque o Ivan Esquerdo foi orientador da minha co-orientadora e minha mestra, doutora Antônia Gladys Nazelo, que tá viva ainda, forte, e só não tá mais na ativa.
mas foi uma pessoa muito importante na minha carreira. A Andréia falou que eu continuo o máximo, muito obrigado. Que ela saiu mais camiseta, Andréia. Você que não aparece na Inédita há séculos, agora eu não vou poder mais falar Inédita. Vou, né? Acho que eu vou continuar falando Inédita, porque é o grupo Inédita. Vamos ver como é que eu vou me virar com isso. O Marcos Marçal falou que é a primeira vez dele por aqui. Marcos, o seguinte, no canal do YouTube da Inédita Cursos tem todas as lives lá. Se você acha que você perdeu muita coisa, você pode voltar lá e rever todas. Já vê. Ah, Semana do Cérebro, verdade, 2016, show de bola. Você tava lá, né, meu anjo? Neurociência e Nutrição. Eu não consigo. A Crata. É isso? A Crata. Pedindo, podemos falar um pouquinho, mas vou te dizer já de antemão, Crata, que eu sou defensora de que se você comer colorido e variado, você nutre o cérebro. A Leila, que lembra muito da Gladys. Um beijo para todos vocês. Vocês é que não interagiram no chat hoje, não tem importância, porque também não ia conseguir responder. Beijo, obrigado pela presença de vocês. E não esquece, divulga aí para todo mundo que neurociência é uma coisa importante e que a gente precisa levar isso para que as pessoas possam melhorar a qualidade de vida delas, tá bom? Um beijo, beijo, beijo. Até!